assistência social no culto de Santa Ceia. E se alguém sentir de trazer uma cesta pronta, é bênção do céu, será bem-vindo. Meus queridos irmãos, diga-se comigo: Deus que abre portas. No plural mesmo, fazendo esse chiado. O Deus que abre portas. Esse chiado é gostoso. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, o texto de Apocalipse, fala de uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. Só que a palavra profética para a igreja hoje é portas abertas. E como entender isto? Pois bem, o Senhor é aquele que abre uma porta dentro de outra porta. Já ouviram essa expressão? Deus abre uma porta dentro de outra porta. E esta expressão é bem conhecida de todos nós e usamos bastante. E nós vamos entender nesta noite o que significa o abrir de uma porta dentro de outra porta. Glória a Jesus. Para isso, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e vamos entender alguns destes versículos e ver o Deus que abre portas. Glória a Deus. Versículo 1 começa contando a história da igreja, mas precisamente que naquele tempo Herodes, ele estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. A Bíblia vai dizer que ele matou a espada Tiago que é irmão de João. E a Bíblia vai continuar falando e dizendo que isto agradou aos olhos de Herodes, e ele mandou prender a Pedro. E a Bíblia diz que neste momento era os dias dos asmos. Versículo de número 4, vamos lá, cadê meu leitor? Versículo de número 4, glória a Jesus. Oi. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Os irmãos observem que Pedro aqui, além dele estar preso, Herodes, ele pega 4 quaternos. Na Nova Versão Internacional, vai dizer que são 4 esquadrões de 4. Ou seja, eram 16 soldados para guardar apenas um homem, que na mente de Herodes deveria ser alguém muito perigoso. Então não poderia guardar apenas 1 ou 2 soldados, teria que ter 16 soldados guardando a Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro era guardado na prisão, versículo de número 5, vamos ler, versículo 5, o que é que diz? Perfeito, então preso estava Pedro na prisão, e quando ele estava na prisão, a igreja fazia, pode ficar aqui mesmo, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Segure esta palavra, daqui a pouco nós vamos precisar dela. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia o que, meus irmãos? Orava. E a oração não era aquela oração que muitos fazem assim: Senhor, abençoa teu servo e amém, não ora mais. Mas a Bíblia vai dizer que fazia contínua oração a ele, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que quando Herodes, versículo de número 6, versículo 6, solta aí para a gente, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias,
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vocês lembram que a ordem de Herodes foi mandar que 4 quaternos, 4 esquadrões de 4 soldados estivessem guardando a Pedro. Ele estar aqui, diz o texto, que naquela mesma noite, quando ele deveria comparecer perante as autoridades, aí diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. E eu entendo como é que uma pessoa que está sentenciada à morte consegue dormir, sabendo que hoje eu estou aqui na prisão e amanhã, como já mataram Tiago, ele era o próximo da fila, deveria alguém estar com os nervos à flor da pele, angustiado, chorando, mas Pedro estava dormindo. Eu entendo aqui que isto fala de confiança em Deus. Crente não é peru para morrer na véspera. Ele só morre no tempo que Deus tem preparado. Porque a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de quê? De morrer. Então Pedro estava entendendo, não é meu tempo de morrer ainda. Sabe de uma coisa? Enquanto alguém está perturbado por aí, pensando que eu vou morrer, eu vou dormir. Glória a Deus. E se tem uma coisa boa é dormir. Dormir é bom para os nervos, dormir é bom para a mente, dormir acalma quem está depressivo, quem está com ansiedade. Pessoas que não dormem, fica angustiado, fica naquela luta. Mas Pedro sabe uma coisa, eu vou dormir. E a Bíblia vai dizer que estavam 2 guardas diante da porta, guardando a prisão. Aqui começa a história das portas. Guarde essa palavra. 2 guardas diante da porta, guardando a prisão. Versículo de número 7, nós vamos entender que aqui começa o milagre. Aqui entra em ação o agir de Deus. Versículo 7, por favor. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Muito bem, como estamos estudando a Bíblia, os irmãos vão observar que no Antigo Testamento vai aparecer a expressão anjo do Senhor, e vai aparecer a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparece essa expressão o anjo do Senhor, essa expressão corresponde a uma teofania. Eu diria que 99,9% corresponde a uma teofania. Quando diz um anjo corresponde à ação, à atuação de um anjo comum. Mas quando fala de o anjo, o artigo masculino, o anjo, aí nós entendemos que é a teofania, a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Por isso que diz lá no livro dos Salmos: o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Não é assim que diz a Bíblia? Aquele anjo que fala lá em Salmos é a presença de Cristo, é Ele que acampa-se ao nosso redor, não é um anjo comum. Já no Novo Testamento, quando fala tanto de um anjo como o anjo, no Novo Testamento se refere a um anjo comum. Nesse caso aqui não foi Jesus que foi lá para Pedro, que era um anjo mesmo, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor enviou o anjo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Se fosse no Antigo Testamento era Jesus, que era uma teofania, mas aqui é um anjo mesmo. E este anjo, quando aparece, resplandeceu uma luz na prisão. Ele vai lá onde está Pedro e ele toca em Pedro e ele desperta Pedro. Por que ele vai despertar Pedro? Quem me ajuda? Porque Pedro estava dormindo e foi necessário o anjo chegar lá e dizer: acorda, rapaz, chegou a hora da tua bênção, chegou a hora do teu livramento. E aí quando ele desperta Pedro, aí diz que o anjo fala: levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8, nós vamos entender que este anjo vai dar algumas diretrizes para Pedro. Vamos lá, versículo número 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pronto, alguma coisa me chama a atenção nesse texto. Primeiro, o anjo vai dizer para ele: cinge-te, coloca a tua capa. Você está aqui à vontade, então vamos lá. Cinge-te, ata as tuas sandálias, coloca as tuas sandálias. Você está descalço, coloca as sandálias. E a Bíblia diz que quando dá essa diretriz, logo Pedro faz assim. E o anjo disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui tudo era algo literal. Pedro estava pensando que estava tendo uma visão, mas era algo literal, estava acontecendo daquele jeito. E o texto está falando aqui literalmente: segue-me, Pedro. Eu vou na frente, você vem atrás, segue-me. Eu queria abrir um parêntese aqui, que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu queria abrir um parêntese. Quem é que nós estamos seguindo? Quem é que nós, como crentes, estamos seguindo? Glória a Deus. Tem muita gente por aí seguindo gente que não tem juízo nenhum. Principalmente algumas pessoas que gostam de seguir pessoas nas redes sociais. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com rede social, isso aqui não tem nada a ver com internet, isso aqui não tem nada a ver com nada a ver. Mas eu estava aqui orando, pensando, e quando eu estava pensando, comecei a dizer: meu Deus, quem é que eu estou seguindo? Quem é que nós estamos seguindo? Hoje, nesse mundo moderno, nessa pós-modernidade que nós estamos, quem são aquelas pessoas que nós tomamos como exemplo? Eu vou seguir esta pessoa. E por incrível que pareça, tem umas pessoas por aí nas redes sociais que muitas pessoas estão seguindo, e você tem que ter cuidado, que essas tais levam para caminhos estranhos, ensinamentos estranhos. Tem uma gente por aí meia doida da cabeça, que começa a ensinar, dizendo que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, não serve para a igreja, o que serve para a igreja é só o Novo Testamento. E tem gente na igreja seguindo essas pessoas. Tem aqueles que dizem que o dia de adoração é o sábado, porque encontrou lá um negócio resplandecendo lá, e no resplandecer viu lá que aparecia uma pérola com um negócio lá, e o nome era sábado, e diz que o dia de seguir era sábado, e ele está agora seguindo esse tipo de gente. Tem aqueles que estão seguindo umas pessoas sem juízo por aí, dizendo que não é para ir para a igreja, porque eu posso ser crente em casa. Os crentes desigrejados. Aí tem um bocado de gente seguindo esse negócio por aí. Não tem nada a ver com o seguir de Pedro aqui. Pedro seguia o anjo. Mas me vê esse negócio na minha cabeça: Jesus, quem é que nós estamos seguindo neste mundo pós-moderno? Dê uma varredura lá no teu zap, dá uma varredura lá no teu Instagram, dá uma varredura nas tuas redes sociais, e algumas pessoas que não merecem que você siga, aí você vai dizer: sabe uma coisa, eu vou fazendo uma limpeza aqui, porque de vez em quando aparecem os negócios lá nas suas redes sociais que você nem quer, e está lá aquele triste ensinando coisas erradas. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vamos fechar esse parêntese aqui, porque a Bíblia está dizendo que o anjo disse a Pedro: lança a tua capa às costas e segue-me. Versículo de número 9, vamos lá. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Continua, 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Segura aí, glória a Deus. Pedro estava numa prisão, na prisão onde ele estava, tinha lá uma porta. O anjo manda ele seguir. Pedro, quando começa a seguir, aí a porta vai se abrindo e Pedro vai passando. Versículo 10 diz: passaram a primeira e a segunda guarda. Alguns estudiosos dizem que essas guardas também eram portas. Existiam portas onde tinha a primeira guarda com 4 soldados, passou a segunda guarda, era uma outra porta com mais 4 soldados. Então eram portas que iam se abrindo.
E aí chega-se diante da última porta. Quem prestou atenção à leitura? A última porta era uma porta de quê? De ferro. Então foi passando por algumas e depois se depara com uma porta de ferro. E entenda-se que porta de ferro de uma delegacia comum é diferente de uma porta de ferro daquelas, como é que dá o nome daquele negócio bem... daquelas delegacias que botam os presos de alta periculosidade. Segurança máxima. Pronto, era essa a palavra que eu queria. Então não era uma porta comum, era uma porta de uma segurança máxima, trazendo para a linguagem de hoje, é claro. Onde tinha ali 16 soldados guardando toda aquela prisão. Quando chega diante da porta de ferro, o que é que acontece para o meu presbítero? Glória a Deus. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quem diz amém nesta noite? Eu estou pregando nessa noite sobre portas que Deus abre. E estudando aqui a vida de Pedro, nós vamos entender que ele está dentro de uma prisão. O anjo chega, vai se abrindo porta, ele vai passando por uma guarda, vai passando por outra, e se depara com uma porta de ferro. E esta porta de ferro deveria ser o maior obstáculo para Pedro. Mas Deus, que se responsabiliza de abrir portas, pode ser de ferro, pode ser de bronze, pode ser do que for. Se é Deus que vai abrir as portas, no momento certo vai ter alguém que vai ajudar. Mas nesse caso aqui não teve ninguém, porque a Bíblia diz que quando Pedro seguia o anjo, se deparou com a porta de ferro, e a porta de ferro se abriu por si mesma. Tem porta que a gente precisa de alguém. Tem porta que é um padrinho que vai lá e nos ajuda, não é assim? Tem porta que é alguém que coloca a mão, que intercede. Mas tem porta que Deus diz assim: não vai ser padrinho, não vai ser político, não vai ser autoridade nenhuma que vai abrir. Quem vai abrir sou eu. E eu profetizo nesta noite, aquela porta que você está orando, que não depende de A, de B, nem de C. Quem vai abrir é Deus, e esta porta vai se abrir por si mesma. Quem crê nesse negócio nessa noite? A porta vai se abrir por si mesma. Depois que a porta se abre por si mesma, aí diz a Bíblia, tendo saído, é claro, passado pela porta, percorrer uma rua, o anjo deixou Pedro, apartou-se de Pedro, e aí o 11 diz, Pedro, tornando a si, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus. Como é bom ler a palavra de Deus. Aí o versículo de número 12 vai dizer que Pedro, considerando nisso, foi à casa da irmã Maria. Irmã Maria estava em casa orando com os irmãos. Porque a Bíblia vai dizer lá no início que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Estava a irmã Maria num círculo de oração, que na época não tinha ainda a Assembleia de Deus. Então na casa dela convidou um bocado de irmãs para orar. Estão lá orando aquelas mulheres, e quando estão lá orando, e vai dizer que esta Maria é a mãe de João, o João Marcos, estavam os irmãos ali reunidos, e diz a Bíblia, muitos estavam reunidos e oravam. Glória a Deus. Versículo de número 13, vai aparecer mais uma porta. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Todo canto tem isso, viu? Isso é velho. Daqueles crentes que ficam orando, e de uma meia dúzia de crentes que fica sentado, conversando, batendo papo, olhando o celular, fazendo que está lendo a Bíblia. Fica uma Bíblia aberta aqui, e no meio da Bíblia está o celular, para enganar o porteiro, enrolar o pastor. Aqui não tem não, glória a Deus. Aqui não tem não esse negócio, mas por aí tem. Aí a Rode, a irmãzinha Rode, ela estava naquele culto, e estando naquele culto, aí Pedro bateu a porta. Quando Pedro bate a porta,
Rode ouviu. Não sei se ela estava orando, não sei se ela estava vendo a internet, não sei se ela estava conversando com alguém, não sei que ela estava... pastor, naquela época tem internet, entenda como quiser. Então ela estava lá, e daqui a pouco, quando ela escuta, ela corre na porta. Quando ela corre na porta, ela se depara com Pedro. Porque a Bíblia vai dizer que a menina Rode saiu a escutar. Quando ela sai que vai lá, versículo 14, meu presbítero, o que é que diz? E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Segura aí o negócio. Meu Deus do céu, que prova. Tem crente que passa por uma porta, passa por outra porta, passa por outra, quando ele está dizendo assim, que se a porta de ferro se abriu, essa porta aqui vai ser muito fácil. Inclusive é a porta da casa da irmã Maria, que está orando. Qual vai ser a dificuldade se Deus já abriu a porta de ferro? Mas para surpresa de Pedro, quando chega na casa da irmã Maria, a porta está fechada, que ele bate na porta, a irmãzinha Rode escuta, e quando escuta, ela vai deparar e vai ver se é ele mesmo. Aí diz a Bíblia que ela conheceu que era a voz de Pedro, e ao invés de ir lá e abrir a porta, ela ficou tão alegre, mas a porta ficou o quê? Fechada. Pai do céu, será que tem crente aqui que está passando por isso? Abriu uma, já abriu outra, ainda tem porta fechada na tua frente. Glória a Deus. E ela de alegria, ouvindo que era Pedro que estava lá, aí diz a Bíblia que ela, ao invés de abrir, deixou a porta fechada. E ela corre para dentro, continua meu santo, e correndo, ou mais. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pedro estava à porta. Agora entenda, acompanhe comigo. As irmãs estavam fazendo o quê? Quem está fazendo o quê? Orando. E estava orando e intercedendo por quem? Por Pedro. E Deus operou o milagre. E o milagre chegou na porta. Só que quando chega na porta, dos crentes que estavam orando para Deus abrir a porta, aí no versículo de número 14, versículo 15, vem o que é que diz? Aqueles irmãos e aquelas irmãs que estavam orando, e que a resposta chegou, e que Pedro estava na porta batendo, como resposta das orações dela. Aí Rode diz, é Pedro que está aí, é Pedro. Mas veja o que é que diz as irmãs que estão orando, versículo 15. E disseram-lhe, estás fora de ti. Na NVI diz assim, você perdeu o juízo, menina. Você está doida, porque a gente está orando por Pedro, o Pedro está lá na prisão. Mas vocês não estão orando? Nós estamos orando, mas ele está na prisão. Glória a Deus. O milagre chega, e muitas vezes nós não acreditamos no milagre quando chega. Mas nesta noite Deus está nos revelando pela sua palavra que Ele é o Deus que abre porta dentro de porta, e pelo texto sagrado Ele é o Deus que abre portas. Aleluia! Tem resposta de oração de crente nesta noite. E quando a bênção chegar, não duvide na promessa de Deus, não duvide do agir de Deus. Elas disseram, alguém disse, estás fora de ti. Glória a Deus. Você perdeu o juízo. Mas a Rode diz, elas disseram, deve ser o anjo de Pedro, que era uma crença que existia entre eles. Que é um texto que também tem na Bíblia, que cada anjo, os anjos de Deus, eles estão a serviço da igreja, a serviço de Deus, a favor de cada um de nós. E os judeus creem que cada crente tem um anjo ao seu dispor. Por isso ela usou essa expressão. É o anjo de Pedro, não é Pedro. Pedro continua na prisão e o anjo de Pedro vai trazer uma mensagem. Que anjo de Pedro que nada, irmão. Glória a Jesus. Mas quando Pedro bateu a porta, que Rode foi lá e não abriu a porta de alegria, foi trazer a notícia e disseram que Rode estava fora de si, perdeu o juízo. Versículo 16. Veja que Pedro abençoado, versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Mesmo que Rode chegou lá e não abriu a porta, Pedro não foi aquele tipo de crente que disse assim, sabe uma coisa, já que não abriram, eu vou embora. Não poderia? Passou pela porta de ferro.
uma porta atribulada que tinha lá, e Deus abriu a porta, e a porta se abriu por si mesma lá, pelo agir, pelo trabalhar de Deus, e vai para a casa daquela irmã que está orando, e bate na porta, e a irmã não abre. Se fosse eu e meia dúzia de crente que está aqui, ia dizer assim, sabe uma coisa? Não, minha porta de ferro que já se abriu, e agora essa porta, eu vou embora. Mas Pedro fez o quê? Fez o quê? Perseverava em bater. Eu não sei se tem alguém entendendo alguma coisa nessa noite. Aleluia. Não desista. Mesmo que alguém de alegria, quem sabe até de uma maneira sem querer que isso aconteça, provocando mais uma ansiedade no coração de Pedro. Mas o texto está dizendo que Pedro perseverava em bater. E ao perseverar em bater, a Bíblia diz, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Perseverança, a porta abriu, viram que era Pedro e se espantaram. Tem coisas que quando Deus fizer, vai ter crente que vai se espantar. Aleluia. E é interessante observar que quem se espantou aqui não foram os soldados, nem foi Herodes. Quem se espantou aqui? Quem foi? Os crentes que estavam fazendo o quê? Orando. Como é que eu estou orando por uma bênção, a bênção chega e eu fico espantado com a bênção? É para você usufruir da bênção, é para você tomar posse da bênção. Não tem aqueles crentes cheios de pantinha que dizem, me belisca aqui para ver se é verdade, me belisca. Precisa beliscar não, crente, foi Deus quem abriu a porta, é resposta de oração, toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando as portas se abrirem, tem gente que vai ficar espantado. Tem gente que está orando e não está acreditando, mas nesta noite chegou aqui irmãos e irmãs, moços e moças, obreiros do Senhor que estão crendo no milagre de Deus, e neste milagre Deus está dizendo para mim, se estiver falando com mais alguém, amém, senão Deus está falando na minha alma, eu sou Deus que abro porta dentro de porta, sou eu Deus que faço porta de ferro se abrir por si mesmo, sou eu Deus que trabalho por aquele que é perseverante. Glória, glória. Os crentes que dão glória ao nome de Jesus, os crentes que dão glória, aleluia. Eu tomei posse na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, os crentes dão glória. Tira o ferrugem da garganta e dá glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é Deus que abre portas. Glória a Jesus. Saiba que tem inimigos que querem impedir que as portas se abram. Pelo texto de Atos 12, versículo 1 e versículo 4, nós vamos entender que existia Herodes, inimigo para a porta estar fechada. E existiam os soldados romanos, que eram também inimigos e dizendo, Pedro, tu não sai daqui. Aleluia. Além disso, capítulo 12, versículo 15, vai nos mostrar que existe a incredulidade. São inimigos para as portas não se abrirem. Mas Deus não está nem aí com esse tipo de inimigo, porque Ele nesta noite, pela sua palavra, está nos ensinando os segredos para as portas se abrirem. E quais são os segredos para as portas se abrirem? Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1, aleluia. Primeiro segredo para as portas se abrirem. Vamos lá, o que é que diz a palavra do Senhor? 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, aleluia, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém. Versículo 2, meu santo, 2. E eu irei adiante de ti,
e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Para Herodes a porta de ferro se abriu por si mesma, mas Deus está dizendo para Ciro, só que Ciro não existe mais entre nós, então esta palavra é para a igreja nesta noite: eu abrirei as portas de bronze. Eu acho que bronze deve ser mais resistente do que o ferro. O ferro se abriu por si mesma, e Deus está dizendo: as portas de bronze, quem vai abrir sou eu. Eu abrirei as portas de bronze. E qual é o segredo, Deus, para abrir a porta de bronze? Aí ele vai dizer no capítulo 12 de Atos, versículo 5, primeiro segredo: a igreja fazia contínua oração por Pedro. Deus ouviu e foi lá e mandou o anjo que abriu a porta. Para a porta se abrir tem que ter oração. Para a porta se abrir tem que ter oração. Para a porta se abrir tem que ter oração. Então pega a preguiça de orar, coloca longe e diga assim: Jesus, eu preciso orar. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, no ciclo de oração, no culto à noite, eu preciso orar porque a porta tem que se abrir. E Deus está dizendo: eu abrirei portas, eu abrirei porta. E eu dou glória a Deus que Deus nessa noite está com a chave abrindo porta para crente aqui. Segundo segredo para as portas se abrirem, Atos 16 e 25. Atos 16 e 25. Segundo segredo. Qual o segundo segredo? Me diga aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Continua. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, Glória, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Perto de quê? Qual é o horário? Perto de quê? Meia-noite. O que era que os crentes estavam fazendo? Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Oravam e cantavam. Segundo segredo para a porta se abrir. Não é para reclamar não, viu? Não é para colocar na rede social. Meus irmãos, você que está vendo aqui, eu sou uma pessoa piedosa, eu estou assim, sofrendo. Oh meu Deus, tu me escuta, e Deus vai ler rede social de ninguém, irmão. Vai para a oração, na oração você dobra o joelho e conta a sua história diretamente para Ele. Aproveita, você está lá orando e cantando, cantando e orando, glória a Deus. Canta para Jesus enquanto canta, amém. É orando, cantando, confiando, acreditando. E diz a Bíblia, perto da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, os outros presos escutavam. Deus mandou um terremoto, abalou os alicerces e todas as portas foram abertas. Eu quero ver qual é a porta que vai ficar de pé do crente que ora e louva o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro segredo para as portas se abrir: perseverança. Vemos em Pedro, quando ele chegou lá, que Rode deixou ele lá fora e não abriu a porta, mas Pedro perseverava em bater. Glória a Deus. Crente tem que ser perseverante. É alguém dizendo, não vai dar certo. Assim, vai. Aqui não tem água, cava mais 1 metro. Mas eu já cavei, cava mais 1. Tá, crente, parece que é doido. Não é doido não. É que Deus está dizendo que tem, então pode cavar mais 1 metro. Glória a Jesus. Isso se chama perseverança. Oh glória, oh glória. Oh glória, glória. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Qual outro segredo para abrir porta? Apocalipse 3 e 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, Sim. o que abre e ninguém fecha, Certo. e fecha e ninguém abre. O que é que eu entendo nesse texto aqui? Outro segredo é confiar naquele que tem a chave para abrir. Tire seus olhos das pessoas e coloque em Deus. Eu não sei se aqui tem, mas eu já passei por algumas igrejas que tinha isso.
de ensinar Jesus a trabalhar. E até eu, de vez em quando, fiz isso também. Acho que meus obreiros aqui não fizeram não, isso aqui nunca não. Mas tinha vez que eu estava assim orando, e eu dizia, pegava o telefone, colocava assim na cabeceira da minha cama, e eu dizia, Jesus, usa, Senhor, fulano de tal. E o telefone já aqui, esperando que fulano de tal tocasse, ou ligasse, não é? E o telefone tocasse. Tem alguém que está rindo e dizendo, eu já fiz isso também. Já fiz isso. E você se levantou da oração e o bendito celular não tocou. E a gente dizendo, Senhor, usa, Senhor. Fulano de tal pode. Usa, Senhor, aquele irmão, aquela irmã. Usa. E o irmão, a irmã não está nem aí com você. Mas, quando eu tiro o meu olhar de A, de B e coloco em Deus, aí o Senhor diz, a tua confiança em mim está me movendo a trabalhar. Isto diz aquele que tem a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. A mensagem nessa noite não é para fechar, é para abrir. A chave está na mão do Deus desta igreja. Amassure me quer me faz. Ele não entrega essa chave na mão de ninguém. Com todo respeito às autoridades que tem nesta cidade, mas Deus não colocou a chave na mão de nenhuma autoridade desta cidade. Deus colocou a chave na mão de seu filho amado e diz, isto diz aquele que tem a chave de Davi. É ele quem abre, é ele quem abre. Quem vai abrir não é a A, B ou C, quem vai abrir é Deus. Tem alguém que está entendendo? Tem alguém que está entendendo esse negócio? Tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, glória, aleluia. A chave está na mão dele, na mão dele. Ele diz, eu tenho a chave de Davi. E quando abro, ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Quero ver quem vai abrir quando Deus diz não. Se Deus disse não, é não e basta. Agora tem uma coisa, se ele fechou uma porta, se prepare que lá na frente tem um portão. Alguém não entendeu? Deixa eu falar novamente. Se fechou uma porta, é porque Deus está abrindo um portão. E você vai passar, mas vai passar de uma maneira maravilhosa. Eita Deus, nesta noite Deus está dizendo, a chave está na minha mão, eu vou abrir, ninguém vai fechar, e se eu fechar, ninguém vai abrir. Quem crê nessa noite toma posse dessa palavra. Deus está abrindo uma porta, Deus está abrindo uma porta, a porta é grande, a porta que Deus está abrindo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, para comprovar que a porta é grande. Para comprovar que a porta é grande, 1 Coríntios 16, versículo 9. Estou terminando, mas não queria terminar não, eu queria mais tempo. 16 e 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Obrigado. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. A porta é grande ou é pequena? Grande. Então não fique chateado, não fique deprimido, não entre no deprô. Eu estou deprimido, eu estou dentro de casa, porque Deus ouviu a oração de todo mundo, falou com todo mundo e não falou comigo. Eu estou no meu deprê. Saia desse deprê, porque Deus está dizendo, a porta é grande. Se a porta pequena se fechou, é porque Deus está abrindo uma porta grande. É grande, glória ao nome de Jesus. A porta é tão grande que vai passar você, vai passar a sua família, glória, vai passar teus parentes e aderentes, e até teus inimigos também vão ficar lá observando você passando pela porta. Deus disse, desci hoje na Assembleia de Deus em Paulo Afonso para me revelar como grande e dizer que sou eu que abro porta.
Eu abro porta grande, e a porta grande tu vai passar por ela. Que me faz. A porta é grande, aleluia. Só que eu não li o versículo completo, não. Não li o versículo completo. Deixa eu ler o versículo completo. Lê o versículo completo, por favor. Porque, sim, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Há muitos adversários. A porta é grande, a porta é boa. Tem muitos adversários. Mas quem é que está abrindo a porta grande? Quem é? Me ajude? É Deus. Mas pastor, lá tem adversário. Mas se é Deus quem está abrindo, qual é o problema dos adversários? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Só olhando e dizendo: paz, paz, paz. Quem é que vai impedir quando Deus abre a porta grande? Quem é que vai impedir? Há muitos adversários, e é bom que os adversários estejam lá. Glória a Jesus. E você vai convidar os adversários para comer também do churrasco. Vai. Você vai convidá-lo para participar. Vou nada, pastor. Pisou no meu pé, me chamou, me disse um bocado de coisa. Mas o gostoso da vitória é isso. É alguém que apostou que você não chegar e você chegou. Aí você vai chamá-lo. Tem um convite para você. Se você não tiver coragem de falar, mande pelo zap. Que é mais fácil, né? Manda um zap e diz assim: gostaria de te convidar para a minha festa, meu culto de ação e graças. Onde é que vai ser? Vai ser lá na rua São Francisco, no centro de Paulo Afonso. Quem vai pregar é o pastor Donizete. Você vai para o culto de ação de graça. Eita, glória a Deus. Deus está falando hoje assim, cara a cara com o crente, dizendo: a porta é grande, tem adversário. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abre porta de ferro, já falamos. Deus abre porta de bronze, já falamos. Deus abre porta de esperança. E tem, pastor, essa porta. Não é do Silvio Santo, não. É não. É velha, né? A porta da esperança de Silvio Santo. Essa não. Está em Oséias capítulo 2 e versículo 15. A porta da esperança. Deus vai abrir a porta da esperança. Capítulo 2, versículo 15. Oséias. E lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará, como nós nos dias da mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Oh, que maravilha! Lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. Quando você passar por essa porta, diz: e ali cantará, como nos dias de sua mocidade. Eu estou entendendo o que nesse texto? Vai haver renovo, não vai? Se eu vou cantar como nos dias da mocidade, é que vai haver renovo. Porque é uma dificuldade tão grande para velho cantar. Bichinho, quando vai cantar, se engasga. Oh, meu Deus do céu. Aí quando vem a mocidade cantar, que canta aqueles hinos bem alto e dá um tom bem alto, aí tem que botar aqueles hinos assim, bem mais suave. Por quê? Porque tem um bocado de idoso que não canta mais. Mas o Senhor, coloca novamente o texto. Mas o Senhor está dizendo assim, ó: quando a porta da esperança se abrir, ali cantará como nos dias de sua mocidade.
essa porta vai se abrir, a da esperança. Você também vai passar por ela. Deus vai renovar como renova os jovens. Você vai cantar como jovem. Pastor, acabe com essa conversa, pastor. Como é que um velho de 70 anos, uma velha de 70 anos vai cantar? Irmão, está na Bíblia, eu não estou aqui falando coisa errada não. A Bíblia diz que Miriam não era jovenzinha não. A gente quando prega lá em Miriam, que ela pegou no tamburi, e as moças lá e as irmãs cantaram com ela, a gente pensa que era uma jovenzinha de 15 anos. Era não, irmão. Moisés já tinha 80 anos, não era? Moisés não tinha 80? Quando atravessou o Mar Vermelho? E Miriam era 13 anos mais velha do que Moisés. Então conte, 80 com 13 dá quanto? 93. Era uma velha de 93 anos. Mas quando o mar se abriu, ela pegou no tambori, glória a Jesus, e saiu marchando, e a velharada atrás e cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus vai renovar a força dos velhos para você cantar como cantava na mocidade. E alguém vai dizer: mas que velho animado. É sim, que Deus é Deus que renova nossas forças. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, andarão, subirão e vai fazer proezas. Eu creio nessa noite que tem renovo de Deus, porque a porta da esperança está se abrindo. A porta da esperança, a porta da esperança. Aleluia, glória a Deus. Não ria não, viu jovem? Não ria não. Porque a Bíblia diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão. Não é assim que diz a Bíblia? Está na Bíblia vocês assim também, não está? Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor, os cabelos branquinhos, varizo, cantor nas pernas, doendo nas costas. Quando se levanta é um ai, 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 ui, 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 tão grande. Mas o Senhor está renovando. Fica de pé comigo em nome de Jesus, fica de pé. Noite de renovo, noite de porta aberta, noite de promessa de Deus para nós. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Tem alguém entre nós que ainda não é crente em Jesus e deseja aceitar a Jesus como